E as próximas reuniões do Copom estão programadas para acontecer nos dias 6 e 7 deste mês agora de maio e devem definir a taxa Selic. Nós vamos receber agora o economista Eduardo Velho, que vai falar justamente da sua expectativa. Eduardo, muito bom dia. Nós já trouxemos, inclusive, aqui neste Jornal da Manhã, a fala do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na expectativa ainda de não redução da Selic. Esse é o movimento ainda. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. O movimento é esse, né? Nós temos ainda uma inflação ainda acima do teto da meta, ou seja, uma inflação acima de 4,5% ao ano na expectativa para 2026. 2025 já não vai cumprir realmente, a inflação vai ficar mais próxima de 6% que 5%, é uma inflação ainda alta. E o presidente do Banco Central, Galípolo, realmente sinalizou aí nos últimos dias claramente que as expectativas continuam desancoradas e a atividade econômica cresce ainda acima do seu potencial. A economia ainda está relativamente aquecida e, consequentemente, o Banco Central deve aumentar os juros aí em 50 pontos base para 14,75 ao ano. Professor, há riscos de manter a taxa elevada durante um longo período como esse? Isso pode afetar a economia de alguma outra forma, além de conter a inflação? Essa é uma questão pertinente. Hoje o mercado está muito dividido para outra decisão da política monetária, a do mês de junho. Grande parte do mercado está achando que a última alta de juros vai ser agora em maio, a 14,75, e depois fica estável. E uma parte do mercado acha que vai ainda aumentar ainda 25 pontos em junho para 15% ao ano. Bem, o consenso geral de todos os participantes do mercado, da curva futura de juros, é que a taxa de juros vai ter que permanecer por muito tempo, algum bom tempo, na verdade, elevada, porque realmente a inflação esperada não só em 2025 ou em 2026 e também em 2027 está muito distante da meta central de 3%. O IPCA, até para 2027, por exemplo, seria o outro mandato presidencial, está acima de 3%. Então, o ponto é esse. O Banco Central brasileiro deverá realmente manter os juros por um bom tempo. Você também tem ainda uma pressão aí de inflação resiliente nos Estados Unidos, que vai obrigar o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, a manter agora a taxa de juros em 4,25%, 4,5% ao ano, e, consequentemente, também vai ter uma queda muito pequena da taxa de juros norte-americana ao longo dos próximos meses. Então, obviamente, você tem uma pressão, uma concorrência de ter um juro elevado para atrair capitais externos para o Brasil. Doutor Eduardo, muito bom dia. Professor, essas taxas de previsão de inflação de 3% parecem utópicas, se não distópicas. Por que mantê-las nesse patamar se é tão difícil alcançá-las? Além disso, uma outra pergunta adicional. Somente a inflação é utilizada como critério para a fixação da taxa Selic ou outros elementos também entram nessa combinação, como, por exemplo, o cenário internacional tão volátil de agora? Vamos fazer as duas questões. Só na tua segunda pergunta, no regime formal de metas de inflação, o instrumento realmente é a taxa de juros, tá? Nós não temos uma meta formal de crescimento econômico, ou seja, de emprego, aqui no caso do regime de meta de inflação da economia brasileira. Então, o único instrumento que nós temos, quer dizer, que o Banco Central tem, é a taxa básica de juros da Selic. Na questão da meta, também achei uma questão muito pertinente que vocês colocaram. Eu tenho defendido há muito tempo que a inflação estrutural brasileira, ou seja, o grau estimado de persistência inflacionária, é acima de 4,5%. Eu estimei aí durante vários trabalhos técnicos que eu divulguei nos últimos anos, está em torno de 4,30%, 4,67%. Ou seja, uma meta de inflação de 3% ao ano é muito baixa, muito ambiciosa para a estrutura da economia brasileira. Muito difícil. Agora, Eduardo, então a meta de inflação deveria ser mais baixa. Sim, teria que ser mais elevada. Só que elevar a meta de inflação agora, ia provocar um grande ruído e o mercado ia ficar nervoso. Ou seja, os agentes econômicos iam perceber, iam começar a corroborar a ideia que o Banco Central está mais leniente, muito flexível com a inflação. Então, não é o bom momento agora de ajustar a meta de inflação.
Só no momento que a economia realmente tiver uma situação mais estável, com a inflação em queda, aí sim que eu acho que seria interessante ter uma meta de inflação um pouco mais alta. Mas eu acho muito difícil ajustar essa meta agora. Foi fixado em 3% a meta central e vamos que vamos. Agora, Eduardo, outra questão, né, o papel do governo. O mercado cobra muito esse ajuste fiscal. A gente sabe que estamos numa véspera de eleição, praticamente esse ano. E o governo fica naquele dilema. Se ele não gastar, como é que ele vai se preparar para mostrar resultados? A gente sabe da crise de popularidade do presidente Lula, agora a questão do INSS, então é uma situação complicadíssima. Mas o mercado esperava justamente esse ajuste fiscal de fato para poder até melhorar essa situação em relação aí à questão dos juros? O ideal seria um ajuste fiscal. Você realmente, do lado do governo, haver um corte de despesas para que o Banco Central não precise aumentar tanto a taxa de juros para desacelerar a economia e reduzir a inflação. Mas esse não vai ser o cenário, digamos assim, o efetivo, digamos assim, né? Você hoje tem uma despesa obrigatória do governo, ou seja, o orçamento, despesa que você não pode cortar, de transferências condicionais, despesa de salários, previdência principalmente, de 92% do orçamento. Então, o governo só tem margem para ajuste no 8% do orçamento de todo o primário, do resultado fiscal total do governo, exceto os juros. Então, há pouca margem de manobra, mas o governo realmente precisa cortar despesas para justamente dar condições para o Banco Central, em algum momento futuro, reduzir a taxa de juros com uma inflação um pouco mais estável. Então, mas eu, a princípio, acho muito complicado, muito difícil que o governo atinja a meta de superávit fiscal tanto para o ano que vem. Acho que o orçamento está muito... na verdade, é uma peça de ficção, de certa maneira. É muito difícil você ter aí um superávit fiscal, não só em 2025, como em 2026. Eu estou estimando aí que, na verdade, o superávit primário teria que ser pelo menos 3% do PIB para que a dívida sobre o PIB se estabilize na faixa de 77%. Como não vai ser isso, a dívida pública deverá chegar ao nível superior a 85% em 2026. Como coordenar melhor essa política fiscal e a política monetária para conter a inflação, não só usando essa questão dos juros, do aumento da taxa? O ideal de qualquer política econômica é haver sincronismo, convergência entre a política fiscal e a política monetária. Quando o governo tem um problema de inflação, o ideal seria que a taxa de juros subisse um pouco e pela parte do governo, um corte de despesas. Mas quando você não tem o lado fiscal em contenção, ou pelo menos um ajuste mais eficiente dos gastos do governo, uma redução do déficit, o aumento do superávit e uma estabilização da dívida, o Banco Central tem que fazer o chamado ajuste sujo, digamos assim. Só ele é sobrecarregado para elevar a taxa de juros, desacelerar a economia e, consequentemente, desacelerar a inflação mais próximo da meta central. Mas o ideal, com certeza, seria um maior sincronismo entre a política fiscal e a política monetária. Muito bem, nós conversamos com o Eduardo Velho, economista, trazendo um panorama, expectativa aí para a próxima reunião do Copom, que vai acontecer agora em maio. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Um ótimo sábado. Obrigado a todos da Jovem Pan. Prazer estar aqui.